Olá a todos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. No vídeo de hoje eu venho falar-vos sobre as minhas leituras de outubro. Em outubro eu li um total de 11 livros, calma, parece muito, eu sei, mas muita calma nessa hora, nem todos são assim tão grandes quanto isso, e alguns já vinham de setembro, e pronto, acho que não quero mais dizer isto, não se comparem com ninguém, cada um lê o que pode, ao ritmo que pode, abdica daquilo que quer para ler, enfim, vamos passar essa parte à frente. Ora, eu tenho aqui só 9 livros físicos, porque 2 deles foram em formato não físico, um e-book e um audiobook. Já falarei sobre isso, mas se calhar no meio disto tudo começo por aquilo que eu não imaginava ler. Já passo a explicar. Ora, eu li e fiz um vídeo sobre este manual de sobrevivência de um escritor, ou o pouco que sei sobre aquilo que faço. É um livro do João Tordo, é um livro de não ficção, é um livro sobre este ofício da escrita, é um livro muito franco, como eu disse no vídeo, podem espreitar se tiverem curiosidade e sobretudo se tencionam vir a escrever. Acho que aquele vídeo que eu fiz, modéstia à parte, serve de ponto de partida, vá e depois leiam realmente este livro e outros, inclusivamente o João Tordo sugere alguns aqui no final. Acho que é um livro que fala muito sobre o mercado português, abre muito os olhos às pessoas, dá muitos exemplos do próprio João Tordo, de autores portugueses, de autores estrangeiros, e foi uma agradável surpresa no sentido em que eu já tinha lido obras do João Tordo no passado. Claro que este era um livro de não ficção e eu li-o porque, como na comunidade de leitores da Meia, nós fizemos um tributo ao João Tordo nestes 20 anos de carreira. Eu escolhi trabalhar este livro, outros colegas trabalharam outros, e a verdade é que ao ler este livro eu fiquei com vontade de ler mais coisas do João Tordo, anos depois de ter lido O Bom Inverno e eu acho que li O Luto de Elias Grou também, e eu estou na ideia que li mais algumas, não me lembro qual foi. O Bom Inverno, por norma, as pessoas não estranham que eu não tenha gostado. O Luto de Elias Grou, sim, porque é o preferido de muita gente, ou é um livro que muita gente gosta, e então não percebem como é que eu não gostei. Já passaram muitos anos, eu já não sou exatamente a mesma leitora, e por isso, e porque li este, eu pensei, vou ler mais coisas do João Tordo. Então comprei o Felicidade, que venceu o prémio Fernando Namora, e comprei também o As Três Vidas, que ainda não li, mas já li este. E eu li este, se não estou em erro, em 3 dias, talvez, e ele tem 400 páginas, mas eu fiquei colada a este livro, e com este livro eu percebi o que é que faz com que as pessoas gostem muito das obras do João Tordo. Não sei se sou leitora para os thrillers, não vou descobrir isso já, porque a minha próxima leitura será o As Três Vidas. Quer dizer, sei que agora que penso nisso, não era má ideia também testar um thriller, não é? Não sei, vou pensar no assunto com um carinho. Este livro é-nos narrado na primeira pessoa por um homem que se envolveu ao longo da vida com 3 irmãs, com trigêmeas, de seus nomes Felicidade, Esperança e Angélica. Isto é dito logo na primeira página. A primeira e a segunda página deste livro são provavelmente assim dos inícios mais chamativos que eu já li. Porque, além de nos falar destas 3 irmãs, ele diz que se apaixonou por uma, casou com a outra e outra arruinou-lhe a vida. Além disto, quando ele se envolveu com elas, envolveu no sentido amplo, não é? Quer dizer que a vida dele se cruzou com a vida delas em algum momento. Além de falar disto, o livro começa a falar de necrofilia. Mas ele diz que não é necrófilo, pronto. Muita calma nessa hora, mas tem assim um início muito... Oi? O que é que se está a passar aqui? E a verdade é que as páginas vão passando e nem damos conta. A história começa ali nos anos 70, um ano antes da Revolução, quando o nosso adolescente se apaixona pela Esperança. Acontece aqui uma coisa não muito feliz e muito insólita. Isto vai perseguindo a vida toda, fica sempre colado a ele e vai fazer... vai interferir em todas as escolhas da sua vida e tudo está interligado neste livro. É assim um novelo muito bem atado e se aceitarem o inusitado, porque às vezes é preciso o leitor também não ser muito racional, não é?
mas se aceitarem o improvável, é uma história muito interessante, muito bem escrita, no sentido em que é assim muito fluida, muito gostosa de ler, e foi uma agradável surpresa e provavelmente, não sei, porque nós ainda estamos aqui, quase há 2 meses do fim do ano, mas provavelmente estará entre as minhas melhores leituras deste ano. Se não estiver no meu top de leituras, estará pelo menos entre as surpresas do ano. Se calhar agora, eu não vou fazer isto por editoras, não vou fazer isto por ordem, vou fazer isto assim de forma um bocadinho aleatória. Se calhar também entre as minhas melhores leituras deste ano teremos o livro Misericórdia, que eu li em e-book. É um livro que faz parte da subscrição do Kobo Plus. Foi editado pela Dom Quixote e escrito pela Lídia Jorge. É um livro que venceu variadíssimos prémios e não me espanta. Acho que o livro peca só por ser um bocadinho longo. Há ali num determinado momento do livro, mais ou menos a meio, em que eu pensei, já chega. Mas ao mesmo tempo percebo porque é que o livro é algo repetitivo. Porque o Misericórdia passa-se num lar de terceira idade. É-nos narrado pela Dona Alberti, que é uma senhora que foi para o lar por sua livre vontade, mas que oscila ali entre momentos de muita lucidez e um ou outro momento em que a memória falha, normal da idade, mas ela é assim uma senhora com muito sentido de justiça e que gosta muito de ver o que se passa no lar. Então parece que o facto de a narrativa ser toda naquele espaço com personagens no fim da vida, aparentemente podia querer dizer que não íamos ter aqui nada de extraordinário, não íamos ter aqui um grande enredo. Desenganem-se, acontecem muitas coisas no lar e acho que este livro, que a Lídia Jorge escreveu a pedido e em homenagem à sua mãe, que também ela esteve num lar e faleceu por alturas da pandemia, a Lídia Jorge traz-nos aqui, eu acho que sem o dizer de forma clara, ela traz-nos aqui uma importante reflexão sobre o ponto de vista do idoso, o ponto de vista da família do idoso e o ponto de vista das pessoas que trabalham nos lares. As pessoas que trabalham e que são boas profissionais e humanas e que muitas vezes estão de mãos atadas porque têm que lidar com os poucos recursos que têm, e aquelas que trabalham ali mas podiam trabalhar com porcas e parafusos, que era igual. Pronto, acho que ela toca nestas dimensões todas e é um livro muitíssimo interessante. Só, lá está, eu teria gostado aqui algumas páginas, mas o livro venceu vários prémios, portanto, quem sou eu para dizer que havia necessidade de gostar ali o que quer que fosse. Depois dos livros de que eu gostei bastante, se calhar falo-vos de um que não me agradou assim muito. Eu li também porque era uma das leituras da comunidade de leitores da Maia, não estaria provavelmente nos meus planos, quer dizer, o livro tem uma capa muito interessante, a premissa seria à partida a minha praia, não me interpretem mal, porque isto é sobre uma assassina em série, a primeira assassina em série dos Estados Unidos, mas pronto, no meio de tudo o que sai e de tudo o que eu quero ler, não sei se passaria para esta leitura, embora à partida me pudesse interessar. É simplesmente porque não dá para chegar a todo lado e a menos que alguém me dissesse com muita convicção, lê que isto é a tua cara, eu se calhar ia deixar este livro para daqui a uns anos, quem sabe, ou talvez não. Enfim, de qualquer das formas, quando eu vi que ele estava na lista dos livros da comunidade, comecei a lê-lo com muito gosto. Olha, pronto, uma forma também de sair da minha zona de conforto, principalmente quando comecei a lê-lo, achei que ele tinha uma linguagem um bocadinho diferente, muito ligado aos sentidos, e nesse sentido também eu acho que é um livro que, pelo menos a mim, que tem alguns sentidos muito apurados, acabou por me assoberbar. Não fiquei aqui particularmente logo rendida. Estranhei, pronto, estava aberta a que as coisas se fossem compondo ao longo da narrativa, mas não foi isso que aconteceu. Nós aqui temos então a Bella, aliás, começa por ser Brynhilde, que nasceu na Noruega, salvo erro, e que depois mudou-se para os Estados Unidos. Acontece aqui uma coisa na vida dela, ela muda-se para os Estados Unidos, muda de nome, passa a ser Belle, e a vida dela cruza-se com vários homens e de facto há aqui muito mistério à volta desta Belle. É uma história verídica, ou melhor, ela de facto existiu, de facto descobriram vários cadáveres, sobretudo de homens associados a ela, cujo assassinato lhe é atribuído, mas há aqui muito mistério à volta desta Belle, muitas pontas soltas, e o que a autora fez, o que eu acho interessante, de regra geral gosto de ver isso na literatura, foi
pegar nos dados que conhecia ou naqueles que preferiu usar e construir uma ficção em cima disso. Só que pá, a forma como isto está narrado, parece que a pessoa que está a narrar sabe o que vai realmente na cabeça dela. E sabe. E nós depois percebemos porquê. Um leitor atento chega lá. Mas é muito cansativo, é muito cansativo. É um livro curto, mas muito cansativo. E eu li-o até ao fim, lá está, porque era um livro da comunidade, porque queria falar sobre ele com os meus colegas. Poderia ser que alguém tivesse encontrado aqui alguma coisa fascinante que me tivesse escapado. Acho que também não foi assim um livro muito consensual. E, enfim, não fiquei feliz. Foi uma leitura que não me deixou muito satisfeita. Em compensação, não que me surpreenda, mas gostei muito deste As Pequenas Chances. É um livro da Natalia Timmerman, autora do livro O Copo Vazio. Há também um vídeo aqui sobre o As Pequenas Chances. É um livro de quase homenagem a um pai, porque isto é a chamada narrativa de filiação, ou seja, a narradora, que é a própria Natália, vai tentar, a páginas tantas, entender-se com base também naquilo que a antecede, não é? Com base nos seus ascendentes, mas não é só um livro sobre isso, é um livro sobre a morte do próprio pai, muito autobiográfico, mas também tem muito de ficção. A própria Natália dizia no Fólio, eu fui assistir à conversa dela com o Rui Cardoso Martins e com o Tiago Ferro, fui assistir à conversa deles sobre o luto na literatura. Todos eles têm obras bastante pesadas. Estas Pequenas Chances, como eu estava a dizer, é um livro que nos fala da morte do pai da Natália, portanto, os momentos que antecedem a morte, quando percebem que realmente o fim da vida está à vista, que não há cura possível, portanto, é uma questão de tempo. Nós acompanhamos esses momentos, acompanhamos o momento da morte, efetivamente, o momento pós-morte, como é que a vida continua, não é? Sem esta presença tão presente, tão assídua nos nossos dias. E também a terceira parte é uma outra visão das coisas, que eu não vou dizer em que é que consiste. Vocês depois vejam o meu vídeo e leiam um livro para descobrir. Pronto, basicamente é isso. Mas é um livro também muito bem narrado. Gosto desta, como é que eu ia dizer, desta não divisão entre o que é real e o que é ficção. Acho que é algo que os autores podem fazer, podem dar-se essa liberdade, digamos assim. E no fundo gostei muito, já tinha adorado O Copo Vazio, já tinha lido mais do que uma vez até, e estou muito feliz por este livro ter chegado a Portugal, mas lá está, sendo um livro sobre luto, para lermos determinados livros sobre determinados temas, ou já passamos por isto e temos de estar minimamente bem emocionalmente para reviver tudo, ou não passamos, mas de alguma forma procuramos na literatura, se calhar, ferramentas para, no dia em que viermos a passar, conseguirmos lidar melhor com as situações. Não sei, de qualquer das formas fica aqui esta sugestão. Eu sei que há muitas pessoas que gostam de ler sobre este tema, o que é curioso. Eu acho que quanto mais, pelo menos comigo funciona assim, quanto mais dramático é um livro e mais real, mais eu gosto. Mas enfim, isto é ao gosto de cada um. Por falar em livros reais, eu li o Na Terra dos Outros, do Manuel Abrantes, também há vídeo aqui no canal. É um livro também lido para a comunidade de leitores da Maia. O Manuel Abrantes é sociólogo e este livro é um belo exemplo, mas belo mesmo, da ligação entre a sociologia e a literatura. Como a história de Portugal, digamos assim, pode estar aqui retratada a partir da vida de uma personagem, neste caso é a Maria do Carmo, que é uma criada, uma depois empregada doméstica, não é? Os termos vão mudando à medida que as décadas passam em Portugal. É sobre uma criada que aos 11 anos parte da Sertã para Lisboa e ela vai aqui desde muito nova trabalhar para outras famílias, dizer sim, sim, amanhã tudo, e a partir da vida dela nós vamos vendo os desenvolvimentos no próprio país, na própria sociedade portuguesa, sem que o Manuel Abrantes venha cá com teorias sociológicas, ou pelo menos esqueçam, não vamos ter aqui nenhum nome de nenhum sociólogo, não vai ser nada disso, vai ser literatura pura, literatura da boa, muito interessante esta visão do coletivo a partir do individual,
Muito, muito, muito bem escrito, muito interessante, nem parece um primeiro romance. Agora vamos ter aqui uma banda desenhada, só para aligeirar aqui a coisa. Li o Senhor Apoteós, é uma banda desenhada da ASA, também relativamente recente, é de Julien Frey e David, não sei, não faço ideia como é que isto se pronuncia, mas é um livro que também roça ligeiramente assim o absurdo, o exagerado, no sentido em que nós vamos aqui ter, por um lado, o Theo faz parte da família Apoteós, e aqui acontecem sempre tragédias. Nesta família há sempre coisas más a acontecer, e ele próprio aos 30 anos ainda vive de pequenos trabalhos, vive na casa do pai, enfim, ele próprio tem quase um certo medo de viver, não sei, talvez por esta assombração que há entre os Apoteós. Ele desde criança é apaixonado pela Camille, ela não sabe, e eles tempos depois vão voltar a cruzar-se também por intermédio do Antoine Pépin, que é um escritor que está ali numa crise criativa. O caminho dos três vai cruzar-se. A Camila até tem uma mercearia, que é aqui esta que está na contracapa. O Theo, a Camille e o escritor vão então cruzar-se. Cada um deles com o seu segredo, e acho que é isto que é absurdo, mas divertido. Eu acho que às vezes as coisas que roçam o macabro, por serem ficção, claro, tem aqui a sua dose de piada, pronto, mas não sendo uma banda desenhada transcendente, não vos vou dizer, esta é a banda desenhada que vocês devem ter. Não, mesmo a ASA tem, se calhar, obras mais marcantes, mas é uma leitura que, apesar de lá estar, ter aqui coisas não muito corretas, de todo corretas, mas que se aceitarem que isto é ficção e que é por absurdo, acho que acaba por ser uma leitura interessante. Em outubro eu ouvi durante 10 horas um audiolivro que acho que dentro daquilo que eu consigo ouvir, eu acho que é mesmo o meu género, isto é, eu sou mais visual do que auditiva, então os audiolivros comigo só funcionam em determinadas circunstâncias. Eu sei que há pessoas que conseguem ouvir enquanto trabalham, enquanto fazem N coisas, eu só consigo fazer em momentos de tarefas repetitivas. Mas o que eu gosto de ouvir em audiolivro, tenho-me dado conta disso, é sobretudo a não ficção. Gosto de ouvir testemunhos, memórias. Então na primeira pessoa eu acho que resulta muito bem comigo. É como se a pessoa me estivesse a contar a sua vida ao mesmo tempo que eu acho que estou a saber muito. Parece que estou quase... não é invadir a privacidade da pessoa, porque a pessoa escreveu aquela autobiografia porque quis, mas enfim. Tudo isto para dizer que eu ouvi o audiolivro da biografia do Matthew Perry, chama-se Friends, Amantes e Aquela Coisa Terrível. É um audiolivro que em Portugal foi narrado pelo Nuno Fradique. No início eu estranhei um bocado esta narração, no sentido em que, como eu ouvi Friends, eu não sou a maior fã da série, não sei as falas todas, não sou esse tipo de fã, mas gosto da série. Eu lembro-me perfeitamente em que altura é que vi, já vi muitos anos depois daquilo ter saído, mas acho que é inegável que Friends vive muito do Chandler. Então nós temos esta imagem, pelo menos eu tinha esta imagem do Matthew Perry, assim muito divertido, muito descontraído, e quando comecei a ouvir o audiolivro pensei, este narrador está assim um bocado sério. Depois eu acho que o narrador se foi soltando e vai-se percebendo aqui o humor do Matthew Perry. Portanto, o livro é narrado em português, não é o Matthew que o narra, claro, mas era preciso na minha cabeça, pelo menos, encontrar ali aquele tom, aquela entoação, aquela vida que eu acho que o próprio Matthew Perry tinha. Eu não estou, acho eu, totalmente errada nesta visão, mas a verdade é que nesta autobiografia que o Matthew Perry publicou, obviamente, antes de falecer, e de falecer de forma muito trágica, e agora até já se tem vindo a perceber mais ou menos o que é que aconteceu, mas a morte dele realmente está ligada com tudo aquilo que ele nos conta na autobiografia. Foi uma vida muito bipolar, no sentido em que ele viveu no Canadá, ele é filho de pais separados, os pais separaram-se quando ele era muito novo, ele desde muito cedo andou ali de avião de um lado para o outro, e esta
noção dele de querer sempre a atenção dos dois, de ser fruto de uma união que não correu bem. Isto vai perseguindo o Matthew e, embora ele tenha tido uma vida relativamente normal, ele jogava ténis quando era jovem, quando vivia ainda no Canadá. Ele vai-nos contar como é que tem os seus primeiros papéis. Diz-nos até que o pai dele era o marinheiro do anúncio do Old Spice. Eu não fazia ideia. Isto até de alguma forma quase que o persegue, não é? No sentido em que o pai fazia uma coisa que ele também queria fazer. Vamos perceber como é que ele vai parar a Friends e como é que isso também o persegue de alguma maneira. E vamos, acima de tudo, acho que grande parte do livro é sobre esta sua adição, ou melhor, as suas múltiplas adições. Ele começou desde muito pequenino a tomar barbitúricos, numa altura em que a medicina não estava tão avançada e se dava assim determinadas coisas às crianças, aos bebés, porque, enfim, ainda não se conhecia totalmente os malefícios. Mas a verdade é que ao longo da vida ele vai consumir várias drogas, comprimidos, álcool, em quantidades absurdas, vai dar cabo do próprio corpo, vai dar cabo das suas relações pessoais, amorosas, profissionais até. E às vezes parece que quase estamos a ouvir outra vez a mesma coisa. E não, é ele novamente numa desintoxicação, novamente numa crise, novamente a comprar uma casa para esquecer tudo o que passou nos últimos tempos. E perceber que este homem foi muitas vezes gravar os episódios que tanto nos fizeram rir e que ele foi gravá-los ali no limite das forças, realmente nós achamos que sabemos muita coisa sobre os outros e não sabemos porra nenhuma. Enfim, uma história pesada. Por falar em almas perturbadas, em pessoas algo melancólicas e com relações frágeis, li também o terceiro livro do Miguel Dalte, O Origem dos Dias, editado pela Suma de Letras. Nós vamos acompanhar o Tomás. O Tomás é um jovem que quer ser escritor. A história passa-se sobretudo no Porto, mas também passa por França, pela Flórida, por Marrocos e por uma aldeia de Vila Nova de Foscoa também. É lá que o Tomás nasce, é lá que o Tomás vive com a sua família, nomeadamente com o seu avô, o Pierre Lacroix, que foi um escritor premiado em França na altura da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, mas que saiu de França de forma não muito nobre e tornou-se até um escritor maldito, um escritor nada querido pelos franceses, embora o Tomás não saiba porquê. Então, uma boa parte do livro é o Tomás a tentar descobrir que contornos são esses, o que é que fez do avô um escritor e o que é que fez o avô deixar de sê-lo. Há também aqui algo que acontece na vida do Tomás quando ele era criança, adolescente, algo que acontece ainda em Vila Nova de Foscoa, que não lhe é devidamente explicado na altura, e eu acho que essa falta de clarificação e de arrumar um assunto na cabeça dele, isso de alguma forma vai condicionar muitas das suas atitudes, porque é realmente uma pessoa aqui um bocadito, como é que eu ia dizer, triste e obcecada com o seu livro, com aquilo que quer escrever, com aquilo que quer ser, e isso vai perturbar todas as suas relações, sobretudo com as mulheres, e as mulheres da vida dele são aqui muito enigmáticas. Vai perturbar a sua relação, as suas relações laborais e a sua relação com si próprio. Acho que é um livro que vocês saem daqui assim, é uma hora pesada, uma hora assim melancólica. Já o Lento de Esquecimento de Ser também tinha aqui alguns ingredientes em comum com a Origem dos Dias. Portanto, se gostaram do primeiro romance do Miguel Dalte, eu acho que vão gostar deste. E se porventura não leram o primeiro, mas leram o thriller, acho que vão encontrar aqui novamente a escrita do Miguel, que é muito, também ela muito fluida, muito cuidada. As referências a outros escritores são aqui na dose certa, como eu já tinha dito. É algo que o Miguel faz muito bem. Notam-se aqui as referências até do próprio autor do ponto de vista literário. Ou melhor, podem não ser as referências do próprio Miguel, mas nota-se que são as referências da personagem principal.
Então há aqui momentos em que nós quase confundimos os dois. Isto não é um livro autobiográfico, nem pouco mais ou menos, mas eu gosto de livros em que nós nos esquecemos que o livro foi escrito por uma terceira pessoa. Não sei se isto faz sentido, mas este é um livro em que eu senti isto. E realmente achei que as mesmas referências musicais, os itinerários do Tomás, sobretudo aqueles no Porto, que são os que são mais familiares, achei que fazia sentido. Pronto, que era uma pessoa que está na ficção, mas que realmente podia ter existido e que podia realmente ter sido assim tão perturbada quanto nos parece. Livros ilustrados. Li então aqui As Princesas Mais Corajosas. É um livro da Porta Editora, da Dolores Brown e Sonja Wimmer. É um livro muito bonito, muito bem ilustrado. Vou-vos mostrar aqui algumas imagens. É um livro assim com cores muito bem escolhidas. E estas princesas mais corajosas, na verdade, sou eu, és tu, é a nossa amiga, é a nossa tia. Todas nós podemos ser princesas corajosas. E o livro acaba por ser muito transversal, no sentido em que temos aqui princesas de várias idades, de várias profissões, de vários aspectos físicos, não é? A loira, a morena, a negra. Tem aqui muitas temáticas, desde pessoas com mobilidade reduzida, identidade de género, a mulher bombeira, a mulher astronauta. Enfim, estou a misturar aqui muitas coisas ao mesmo tempo, porque de facto o livro é muito diverso. Eu acho que a grande piada deste livro, além das ilustrações, é precisamente esta diversidade e depois a forma como é escrito. Acho que até resulta muito bem em voz alta. Deixa-me escolher aqui um texto para vos ler. A princesa Alice acabou de se casar. O príncipe Samuel estava a planear pedi-la em casamento, mas ela fez o pedido antes. E depois tem aqui a própria identificação desta princesa Alice. Tem 29 anos, profissão blogger e designer gráfica, adora surfar as ondas mais loucas do mundo com o príncipe Samuel e o cão de ambos, o Max. Temos uma espécie de um BI e depois aquilo que ela está a fazer ou aquilo que a torna uma verdadeira princesa. Podem ser realmente coisas muito diversas, desde comunicar em várias línguas, desde passar tempos livres com os filhos e os amigos, enquanto o novo livro não é publicado. Olhem, é um livro muito bonito e numa altura em que se publicam tantos livros ilustrados, este eu acho que acaba por ser uma boa opção, não só para meninas. Por fim, um livro que também não estava nos meus planos, li assim muito por impulso, por ouvir outras pessoas falarem dele. Foi uma leitura muito interessante, foi uma das surpresas do ano. É o Impostora, da Rebecca Kuang, editado pela Desrotina. É um livro que também é conhecido lá fora por Yellow Face. Já fiz um vídeo no canal também sobre ele. É um livro sobre duas amigas não tão amigas quanto isso, ambas escritoras, uma muito bem sucedida, a outra nem por isso. Quando a bem-sucedida morre, a outra apodera-se do manuscrito que ela estava a escrever, daí o título Impostora. E o livro gira todo à volta disto, não é? Publicar um manuscrito que não nos pertence, será que alguém vai descobrir, será que ninguém vai descobrir, como é que se vive com a culpa, como é que se trabalha ou não uma coisa que inicialmente não foi imaginada por nós, depois como é que funciona todo o mercado literário, e embora a história se passe nos Estados Unidos, é um mercado infinitamente maior do que o nosso, mas há aqui coisas em comum. O livro acaba por falar de, sei lá, desde a comunicação e a divulgação do livro, sessões em livrarias e bibliotecas, as vendas, a capa, todas as estratégias daqui à volta, como é que se lida com as crises, o papel dos influencers literários, dos criadores de conteúdo, dos próprios leitores, como é que a roda gira, mas como é que ela precisa de todos nós intervenientes neste meio para continuar a girar. Foi uma agradável surpresa, como eu dizia, e acho que se estiverem à procura assim de uma leitura mais leve, entre coisas assim mais dramáticas, como algumas que eu vos trouxe aqui hoje, eu só faço aqui escolhas muito pesadas e, portanto, de vez em quando, se bem que aqui também há uma morte, não é? Mas o foco do livro não é propriamente esse. E às vezes também preciso de umas leituras um bocadinho mais leves, porque se calhar termino com alguns dos meus planos para novembro, que também não sei se são assim muito leves.
Vou descobrir. Mas enfim, em novembro o que é que eu vou mesmo fazer? Vou terminar agora logo aqui no início de novembro A Guerra de Putin contra as Mulheres, uma história antiga de violência e opressão. É um livro de não-ficção da Objetiva, escrito pela Sophie Oksanen. E este livro fala-nos sobre a violência sexual para com as mulheres, mas não só, agora durante o conflito Rússia-Ucrânia, e mostra-nos muita da história da Rússia, história que eu desconhecia totalmente. Acho que este é um dos grandes problemas do Ocidente, é que nós menosprezamos determinadas coisas e depois dá no que dá. E ela também fala disso e vai buscar coisas muito lá para trás na história da Rússia, até para que percebamos que isto não é uma estratégia nova. E porque é que esta violência existe e nas proporções em que existe. É muito assustador. É mesmo muito, muito, muito pesado. Porque lá está, não é ficção. O que é que também não é ficção e que eu vou ler agora em novembro? Já estou a ler a biografia do Saramago, ainda vou muito no início. É uma das biografias do Saramago, neste caso a de Joaquim Vieira, publicada pela Livros Horizonte. Acho que é uma biografia muito realista do Saramago, acho eu, mas é a minha expectativa. Isto porque é uma biografia que nem sempre é muito querida pelas próprias pessoas ligadas ao Saramago, não é? Não sei se é porque traz o lado menos cor-de-rosa de um homem. Todos nós temos um lado não tão bonito quanto isso. Não sei se é por esta biografia trazer esse lado. Não faço ideia, ainda vou aqui muito na infância do Saramago, portanto as coisas ainda estão muito tranquilas. Vamos ver depois o que é que o Saramago adulto me reserva, salvo seja. Esta é então uma biografia que eu estou a ler no âmbito do Novembro Biográfico, um projeto do João Oliveira. Vou deixar aí na caixa de descrição o projeto dele, o link para que vocês percebam do que é que eu estou a falar. E esta é também a nossa leitura de novembro para o Clube Livrólicos Anónimos, sendo que no fim do mês teremos então o nosso episódio de opinião sobre este livro. E não sei se estão a reparar que eu estou aqui a fazer bíceps com este livro, porque isto é um calhamaço e vai-me ocupar muito do meu mês de novembro. Ainda assim, tenho de ter aqui espaço para 3 leituras que eu quero mesmo fazer em novembro. Uma delas é o Descansos, da Susana Amaro Velho. Eu ainda não li nada da Susana, mas ela lançou agora recentemente este livro pela Casa das Letras e eu quero ler este livro agora em novembro para o clube do Patreon da Dora Santos Marques e estou muito expectante. O livro também não é assim muito pequeno, mas acredito que seja bem mais fluido do que este. Pronto, ou que a não-ficção da Sophie Oksanen, nada que ver uma coisa com a outra. Tem uma capa muito bonita e espero aqui uma história, realmente uma saga familiar passada em Portugal e muito mais, também não sei e não quero saber, sinceramente. Quero mesmo ir assim à descoberta sem grandes expectativas. De uma autora que eu já li, O Vício Chinesa. Desta vez vou ler O Melhor Não Contar, é o último livro da Tatiana Salem Levi, editado pela Elsinor. Eu fui assistir a uma das sessões da Tatiana no Fólio e acho que este livro é assim também muito pesado, tal como O Vício Chinesa, e acho que também este sim tem realmente aqui alguns contornos mais autobiográficos. O outro era realmente baseado em parte da vida de uma amiga da Tatiana. Este aqui eu acho que vai tocar também na vida da mãe dela e acho que fala bastante da violência contra as mulheres e não sei muito mais do que isto. Também não deve ser muito divertido. Ou então será, não sei. É este As Minhas Estúpidas Intenções, que vou ler lá mais para o fim do mês. É uma das leituras da Comunidade de Leitores da Meia em novembro, portanto uma delas é o Manuel Abrantes, a outra é este livro do Bernardo Zanoni, que também venceu vários prémios. O Bernardo Zanoni tem nome de italiano, exatamente, é italiano. E As Minhas Estúpidas Intenções tem esta pata na capa, porque realmente a personagem principal é um fuinha macho, que nasceu na miséria, foi mutilado ainda jovem por um acidente e vendido como escravo pela mãe a um raposo usurário, não faço ideia o que é isto, chamado Solomon, que, considerando-o esperto, resolve ensiná-lo a ler a Bíblia em segredo. Como assim? Um fuinha a ler a Bíblia? Foi comprado por um raposo? Hã? Como? Não sei, se calhar isto é uma metáfora. Não faço a mais pálida ideia e das duas uma, ou eu adoro ou eu odeio.
Olhem, é isto. Apercebi-me que em outubro li pouquíssimos livros ilustrados ou banda desenhada. Vou mudar isso em novembro, até para intercalar aqui com, sobretudo, a biografia do Saramago. Vou pôr outros livros, até teor biográfico, porque não? Vou meter aqui outros livros mais visuais aqui no meio das minhas leituras, até porque estou a sentir saudades disso, mas eu ali no pós-Agosto ao Quadrado, às vezes tenho necessidade de voltar aqui a grandes livros de muito texto. Pronto, mas já está, Silvério, já está tudo alinhado, volta lá às tuas ilustrações. É isto. Contem-me lá como é que foi o vosso mês de outubro, se já leram alguma coisa que está aqui, se me sugerem alguma coisa para o novembro biográfico. E olha, eu vejo-vos no próximo vídeo. Até lá, portem-se bem e boas leituras. Adeus!